Fala galerinha, a gente vai continuar hoje com nossas aulas de Química Inorgânica 1 para o curso de Licenciatura em Química, apresentando hoje a nossa unidade 4, capítulo de Sólidos. Então, começando com os estados físicos, a gente vai começar com 3 estados mais básicos da matéria, que são o estado sólido, o estado líquido e estado gasoso. O que vai caracterizar cada um desses estados? Como é que eles se diferenciam? Primeiro critério, com relação à forma. A forma do estado sólido ela é fixa, ela não depende do volume que ele ocupa. Ao contrário do estado líquido e gasoso, que possuem a forma do recipiente, apresentando forma variável. No caso do volume, tanto o estado sólido quanto o estado líquido, sem modificar condições de pressão e temperatura, eles vão apresentar volume fixo. Então, enquanto que o estado gasoso ele vai apresentar um volume variável. Com relação à disposição dos constituintes, esses constituintes podem ser átomos, íons ou moléculas. O estado sólido, as partículas vão permanecer juntas e bem organizadas, como a gente está vendo aqui nesse desenho. Com relação ao estado líquido, as moléculas continuam próximas, não tanto quanto o estado sólido, no entanto, elas vão apresentar uma disposição mais desorganizada, como é que a gente está vendo aqui. Com relação ao estado gasoso, os constituintes eles ficam afastados e desorganizados. Existe também outro critério de você classificar esses estados físicos com relação às forças predominantes. Então, na natureza, a gente tem força de coesão, que são aquelas que mantêm a estrutura unida, e tem força de repulsão, que é aquela que separa as moléculas. No estado sólido, a força predominante são as forças de coesão. Por isso que ele consegue ficar com todas as partículas juntas. No estado líquido, você tem um equilíbrio entre as forças de coesão e as forças de repulsão. Já no estado gasoso, as forças predominantes são as de repulsão. E professor, quais são essas forças de coesão? A gente tem 2 tipos. São as ligações interatômicas e as forças intermoleculares. As ligações interatômicas a gente conhece 3 tipos. Vamos relembrar quais são. Primeiro são as ligações iônicas, que são formadas pela atração eletrostática entre os íons de carga oposta, cátion e ânion. As ligações covalentes, que são aquelas formadas pelo compartilhamento de elétrons entre 2 átomos, e tem também um terceiro tipo de ligação, que são as ligações metálicas formadas entre átomos de metais, onde você tem a atração do cerne. O que é o cerne? É o núcleo mais as camadas de elétron mais internas. Eles ficam submersos na nuvem eletrônica. Nessa nuvem eletrônica, os elétrons ficam soltos e a atração dos cernes pelos elétrons livres, eles é o que formam a ligação metálica. Com relação às forças intermoleculares, a gente tem 3 tipos principais. Quais são? As ligações de hidrogênio, que são formadas pela atração entre um hidrogênio com elevada carga parcial positiva e um átomo de alta eletronegatividade. Por exemplo, essa força é a força que mantém unidas as moléculas de água, que a gente está vendo aqui. O oxigênio ele é muito eletronegativo e o hidrogênio na molécula de água ele tem uma elevada densidade de carga positiva. A gente tem forças que existem entre 2 moléculas polares, que são as forças de polo, onde você vai ter uma região da molécula com elevada densidade de carga positiva e uma região da molécula com densidade de carga negativa. Então, as regiões com densidade de carga oposta se atraem, formando o que a gente chama de interação do tipo dipolo-dipolo. Já as moléculas apolares, o que é que acontece? Inicialmente, elas não têm a presença dos polos, mas no momento que elas se aproximam, a repulsão entre as nuvens eletrônicas, elas vão provocar uma polarização momentânea da nuvem, formando o polo negativo e o polo positivo. Uma vez que uma molécula se polariza, ao se aproximar de outra, ela também vai polarizar a outra molécula. Dessa forma, é criado uma força de polo, só que momentânea, apenas enquanto as 2 moléculas estão próximas. Por isso que essas forças de dispersão de London, elas podem ser chamadas de forças do tipo dipolo induzido. Comparando os tipos de ligação, sejam interatômicos ou intermoleculares,
o que a gente vê? Aqui, nesse gráfico, a gente tem os valores de energia de ligação. Então, quanto maior esse valor de energia de ligação, mais fortes são as ligações. A gente vai trabalhar com dois patamares. Um valor mínimo, onde a ligação é mais fraca, e um valor máximo em vermelho, onde a ligação é mais forte. Então, o que acontece? As ligações mais fortes são as ligações químicas ou as ligações interatômicas. Se você verificar aqui, os valores de energia de ligação são muito superiores aos das forças intermoleculares. Então, a ligação iônica ela varia de 400 a 4.000 kJ por mol. A ligação covalente ela varia de 150 a 500 kJ por mol. E a ligação metálica varia de 75 a 1.000 kJ por mol. Quando a gente vai comparar agora as forças intermoleculares, a gente verifica o quê? Que a ligação de hidrogênio oscila entre 10 e 40 kJ. A de polo varia de 5 até 25 e a dispersão de London varia de 0,05 até 40. Isso vai depender de quê, professor? Vai depender do valor de carga e vai depender também do tamanho da cadeia. Agora a gente vai para o nosso tópico 3, que é a parte de ordem na estrutura dos sólidos. Então, como os sólidos podem ser classificados? Com relação à ordem da estrutura, a gente viu que os sólidos são mais organizados do que os líquidos. Não significa que a estrutura dele é perfeitamente organizada. Aqueles sólidos onde a estrutura é mais organizada, que ela se repete continuamente, eles recebem o nome de sólidos cristalinos. Então, eles vão apresentar uma estrutura tridimensional ordenada e essa ordem ela é de longo alcance, ou seja, ela se prolonga por uma grande quantidade de espaço ao longo da estrutura do sólido. E a gente vai ter um outro tipo de sólido que é um pouco mais desorganizado, que é chamado de sólidos amorfos. Então, eles vão apresentar estruturas com os componentes, sejam átomos, íons ou moléculas, de forma mais desorganizada, de forma que elas não se repetem, vamos dizer assim, perfeitamente ao longo do comprimento do sólido. Além disso, os sólidos podem ser classificados de acordo com as forças de coesão que vão ajudar na formação dele. Então, a gente vai ter 3 tipos formados por ligações interatômicas e um tipo por forças intermoleculares. O formado por forças intermoleculares são chamados de sólidos moleculares. Você vai ter moléculas ligadas entre si e elas vão ser ligadas por forças intermoleculares, que podem ser ligação de hidrogênio, de polo ou de polo induzido. O segundo tipo que a gente tem são chamados de sólidos covalentes ou sólidos reticulares. Eles vão ser formados por átomos unidos por ligações covalentes. Uma grande característica desses sólidos é que basicamente eles são constituídos por uma única molécula. Os sólidos metálicos, eles vão ser o terceiro tipo que a gente vai ver hoje. Eles são formados pelo quê? Formados por átomos ligados por ligação do tipo metálica. E também vai ver os sólidos iônicos, que são sólidos formados por cátions e ânions, que vão ser atraídos eletrostaticamente, que no caso aqui a gente está vendo como exemplo o cloreto de sódio. Qual é a característica desses sólidos? O sólido molecular, as características dele são: como as forças intermoleculares são mais fracas do que as ligações químicas, para separar você vai precisar de menos energia. Consequentemente, eles vão apresentar baixos pontos de ebulição e fusão. Eles também vão ser mais quebradiços quando puros. Devido à força que une eles ser fraca, então eles podem ser quebrados facilmente. Exemplos de sólidos moleculares. A gente tem o enxofre, SO8, também conhecido como octa-enxofre, o fósforo branco, o iodo, o gelo e a glicose. Os sólidos reticulares, eles podem ser duros, rígidos, também podem ser quebradiços, dependendo do caso, a gente vai ver alguns. Eles têm pontos de ebulição e pontos de fusão mais elevados devido à ligação química que forma eles, e em geral eles são insolúveis em água. Então, normalmente, quem são esses sólidos reticulares? Vão ser o boro, o carbono, o fósforo negro ou fósforo preto, o nitreto de boro e o dióxido de silício. Os sólidos metálicos, quais são as características? Eles são maleáveis, ductíveis, eles apresentam brilho, ou seja, são lustrosos, são bons condutores térmicos e bons condutores elétricos. Exemplo disso,
são os metais elementares. Por exemplo, lítio, ferro, cobalto e ouro. Os sólidos iônicos, quais são as características? Eles também são duros e rígidos. No entanto, eles são bem quebradiços, a grande maioria, apresentam também altos valores de ponto de ebulição e ponto de fusão, devido à ligação eletrostática deles ser muito forte. Eles são condutores de eletricidade apenas em dois casos, ou quando eles estão dissolvidos, ou quando eles estão fundidos no estado líquido. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui é um sólido molecular, que no caso é o I2. Aqui é o boro, na forma elementar, que é um sólido reticular. Aqui a gente tem um sólido metálico, que é o lítio. E aqui a gente tem um sólido iônico, que vai ser o sulfato de cobre.